nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, gostaria só fazer uma ligação com a vida de Dom Cláudio, um fato pessoal que tive com ele uma vez numa sacristia, que talvez me ajude, nos ajude melhor a entender o Evangelho de hoje. Quando eu era seminarista, por um tempo eu colaborei na Catedral da Sé, nas missas, e Dom Cláudio celebrava uma missa lá uma vez por mês, cada duas vezes ao mês, aos domingos. E eu ia me tornar diácono e precisava escolher um lema de ordenação. Um lema de ordenação que é um lema bíblico que inspira a nossa caminhada e o nosso ministério. Então perguntei a Dom Cláudio, já que o senhor inspirou o Papa no nome Francisco, o senhor pode me ajudar a uma inspiração para o meu lema de ordenação? E ele foi bem simples, disse: olha, veja o que está acontecendo na sua vida, na igreja, no mundo, escolha o seu lema. Simplesmente assim, não fez um tratado teológico, não fez assim grandes explicações, mas foi direto ao ponto. Isso me fez pensar, depois escolhi como lema, o lema que é uma bem-aventurança do Evangelho de Mateus, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, que é hoje o que está dizendo hoje no Evangelho. Precisamos nos tornar misericordiosos para com o próximo. Esse princípio da misericórdia nós aprendemos com Jesus. Jesus é misericordioso conosco, Deus é misericordioso, Jesus é o bom samaritano que nós vamos meditar nesse Evangelho de hoje, e ele é então que consiste a nossa fé. Cristo é aquele que orienta a nossa vida. As palavras de Jesus, quando entram no nosso coração, quando orientam a nossa vida, a vida do casal, a vida familiar, a vida da igreja, ela tem consistência. Porque, como diz aqui São Paulo nessa segunda leitura dos Colossenses, Cristo é primogênito e cabeça do corpo. Primogênito porque Ele fez o caminho antes de nós. Ele é princípio e fim. Existe antes da criação do mundo. E também quando vem ao mundo, como Filho de Deus encarnado na história, é aquele que então conduz a história para o fim último, que é então a sua comunhão com Deus. Em outras palavras, a nossa sede de felicidade, nossa sede de eternidade, nossa sede de um mundo melhor, nossa sede de nosso crescimento pessoal está ligado a Cristo, está ligado ao que Jesus fez e ao que nós somos chamados a fazer. Nós participamos da missão de Cristo, todos nós. Quando tomamos consciência disso, nós nos tornamos aquele que, como diz a segunda categoria que usa São Paulo hoje, que ele repete em outras cartas, cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Estamos ligados a Cristo. A cabeça fora do corpo, ela se torna assim um sentido claro, sem passos que não vão adiante, sem a consistência que fala São Paulo para nós hoje. Então retornemos sempre a Cristo, nos voltemos sempre ao próprio Jesus para dar os nossos passos. Aquela velha pergunta que sempre repetimos: o que Jesus fez? E o que Jesus faz, na verdade, é sempre encontrar no Pai a sua confiança. Nunca é primeiro fazer só, mas é primeiro pensar o que o Pai faz e assim tomar as atitudes. Possamos nós olhar para Jesus como aquele que nos orienta, que nos conduz, que nos motiva, que dá movimento ao nosso corpo e à nossa vida, é o nosso interior. É o que também está dizendo Moisés, só que falando da pessoa de Deus. Moisés está dizendo que para servir a Deus é necessário ser concreto também. Moisés, ao Deuteronômio, recorda os mandamentos da lei de Deus, mas ele lembra que os mandamentos não são só lei, não é uma lei com tábuas de pedra, mas é aquela que alcança o coração. Veja que Moisés está dizendo de uma conversão do coração, uma conversão interior, e é essa conversão que passa na nossa vida. Converter somente os comportamentos, os atos externos, talvez seja mais fácil. Agora, converter o nosso sentimento, converter aquilo que está dentro de nós, é a busca diária, é a conversão humilde e simples, como nós cantávamos nos Salmos. Felizes os humildes que se alegram no Senhor, que percebem a sua conversão diária, que percebem a necessidade de entregar os seus sentimentos a Deus
e torná-los mais próximos dos sentimentos de Jesus. É o que está dizendo também em Deuteronômio, na boca de Moisés, exatamente que o que Deus pede a nós não está distante, mas está na boca e está no coração. Ou seja, podemos sim amar e fazer os sentimentos de Jesus chegarem ao nosso coração. Estamos buscando isso, mas precisamos desejar e acreditar. As palavras da fé e as palavras que chegam à boca do nosso coração, elas são sementes plantadas. Deus joga, a igreja joga as sementes que devem brotar e crescer, mas para isso é tão necessário a palavra de fé. A palavra de fé é aquela que nós acreditamos, é possível que nós possamos fazer chegar na nossa vida. O próprio Moisés fala que está acessível a nós, não é difícil. Para que o Evangelho não seja difícil e nem a palavra, tornemos a simplicidade da fé, fazer atos simples. A fé não é algo complexo, no sentido daquilo que nós colocamos na nossa vida. Ela facilita, torna a nossa vida mais voltada às coisas pequenas, feitas com grande amor, que são no nosso coração e na nossa boca. Façamos os gestos que estão na nossa boca e no nosso coração, e nós percebemos que temos que fazer. Ninguém fará alguma coisa no nosso lugar de bem que Deus confiou a nós. Há um bem que é confiado a cada um de nós, a missão particular de cada um de nós, que está na boca, que está no coração. Importante que nós estejamos sempre atentos a essa sintonia com Deus, do que Ele nos pede em cada tempo, qual é o mandamento que Ele nos pede, qual é a prática que Ele pede para nós amadurecermos e deixar entrar no nosso coração. Como dizem, o hábito vira virtude, mas até que o hábito vire virtude, é necessário um esforço, a chamada ascese. Todo dia eu digo algo que preciso fazer a Deus, exercito ele diariamente, até que em um certo momento que eu me esforço e faço interiormente, aquilo vai virando uma verdade interior que não faz mais sentido fazer o contrário. Quando fazemos o contrário, percebemos que falta algo, porque é aquilo que Deus espera de nós e aquilo que também nos preenche. Resumindo, o mandamento ele deve virar valor para nós. E quando vira um valor, agradeça a Deus, porque não é que nós não vamos errar, mas teremos um motivo interior de que Deus é que nos inspirou a fazer aquilo, nos inspirou a praticar o mandamento. Por último, o Evangelho, que resume tudo isso que estamos falando, um Evangelho muito rico de informações. Vale a pena fazer uma leitura orante em casa, né? Ler lá em casa, tirar algumas consequências práticas e até ensinamentos que possam nos fazer pensar de maneira mais ampliada sobre a vida e sobre a fé. Mas em síntese, o Evangelho fala exatamente de um mestre da lei que procura Jesus, uma pergunta capciosa, querendo saber o que é necessário para chegar à vida eterna. Ele não está perguntando uma boa intenção, ele quer fazer uma armadilha sobre Jesus para então acusá-lo depois de alguma blasfêmia, de alguma forma contrária à lei. Jesus, atento, pede para ele ir à resposta. Jesus nunca responde às perguntas que são levadas de uma forma ousada, no sentido negativo. É a categoria de Jesus. Perguntas que são feitas só numa maneira de atacar, nem sempre devem ser respondidas. Mas Jesus alarga, convida ele à conversão. Quando ele faz a segunda pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta essa parábola tão conhecida do bom samaritano. E para nós, as categorias do bom samaritano que aqui é apresentada, melhor, das pessoas que são contrárias ao samaritano, o homem está caído na estrada de Jericó, um homem que está ali quase morto, foi assaltado, está ali ao chão, e 3 pessoas passam para poderem, quem sabe, ajudá-lo: sacerdote e levita. São 2 religiosos, sacerdote pela nossa classe, e depois homens que servem ao templo, que são os levitas. Os 2 estão com pressa, não pensaram no próximo, não pensaram no homem que estava caído, passaram fisicamente perto, mas não fizeram a experiência de servir, da caridade, do estar perto, do ter a compaixão. O primeiro ensinamento a nós é que amar não é algo automático. Não é porque somos religiosos que já sabemos amar.
Não é porque professamos a fé, conhecemos algo sobre a fé, ou porque lemos sobre, que nós já fazemos o bem. Não, é necessário esse esforço diário de quebrar algo dentro de nós, superar a nossa pressa de algo, a nossa ansiedade de algo, para então parar diante do próximo. Como é difícil hoje nós pararmos diante do próximo, pararmos mesmo e se aproximar, como faz o samaritano. Os dois homens estavam preocupados com outras coisas, talvez ideias, talvez o que é certo, o que é errado, talvez quem é próximo, o que não é próximo. A pergunta do mestre da lei, quando Jesus dá conta dessa parábola, ele está justamente querendo saber, esse mestre da lei, quem é o próximo que ele deve amar, quem é o próximo que ele não deve amar. É o que nós às vezes pensamos: eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a fazer aquilo. É a tal da exigência pela exigência. Isso não tem sentido, mas é uma exigência por amor a Deus. Amar o próximo por amor a Deus. Por isso que o bom samaritano para, porque ele percebe que ali está o próprio Deus. Deus está perto quando nós estamos perto de alguém. A fé não nos distancia de ninguém. Na verdade, a fé nos aproxima da miséria ou mesmo da ferida do nosso próximo. Não só as feridas externas, mas também as feridas da alma, as feridas interiores que nós carregamos. Temos capacidade às vezes de perceber que por detrás de algo que nós ainda não sabemos lidar com algum próximo, com alguém que está próximo fisicamente de nós, pode estar uma ferida em nós, mas também no outro. E é isso que o bom samaritano convida a nós. As 3 formas de fazer a caridade. Antes de fazer concretamente, antes dele ajudar financeiramente, é aproximar-se, ver, ter compaixão, depois se comprometer e acompanhar. Aproximar-se é o gesto mais talvez difícil, porque aproximar é conviver também, é estar com, é experimentar junto, é acompanhar os passos, é estar ali, entender, compreender. Nós geralmente entendemos a distância, um olhar talvez do que seria bom, do que seria certo, mas é necessário estar perto para entender aquilo que acontece, poder colaborar e poder ajudar. E a caridade, ela é então não automática, mas ela acaba sendo um ato constante. Como faz então esse homem? Ele aproxima, vê, tem compaixão e acompanha. Irmãos e irmãs, peçamos a graça que a compaixão não seja um sentimento. Pena, como diz alguns, é um atributo de uma ave, não é sentimento cristão. A compaixão é aquela que se volta a entender as situações de miséria que acontecem. Quando falamos que a economia não vai bem, é porque talvez também a nossa compaixão também não vai bem. Quando falamos que algo não vai bem ali na convivência, nos sentimentos, é porque falta a compaixão, falta ver Deus também no meu irmão. E toda vez que me aproximo do meu irmão e vejo nele Deus, eu me torno próximo do meu irmão. Quebremos as distâncias. Não somos nós que vamos mudar todas as coisas, mas podemos mudar as pequenas, se fazendo perto, colaborando e não se distanciando daquilo que parece no primeiro momento mais difícil para nós. A compaixão é o maior sentimento, ou melhor, a maior atitude carregada do sentimento que nós podemos fazer neste mundo. Que assim seja. Amém.